Olá pessoal, aqui estamos nós com o nosso Bom Dia Bob Dylan. Hoje, olha só, com a supervisão do meu amiguinho ali, ó. O meu amiguinho ali está supervisionando aqui a realização desse vídeo, né? Ele é o diretor aqui, o diretor oculto aqui. Muito bem. Pessoal, muito obrigado por esse prestígio que vocês têm dado ao canal, pela audiência, pelos compartilhamentos, os likes, não é? Continuem dando os likes, divulgando, compartilhando. Muito obrigado por isso. A gente aqui tenta fazer o melhor. Muito bem. Hoje nós vamos falar de uma música presente aqui nesse álbum, Street Legal. Street Legal seria alguma coisa como liberado nas ruas, mas que na verdade é uma gíria americana, ou é também uma gíria americana para recém-divorciado, que é exatamente a condição que em que o Dylan estava na época, né? Então, muito sobre a realização desse álbum, características da gravação. Aliás, ele foi gravado em abril de 78 e lançado em junho de 78. Foi o primeiro álbum pós-divórcio de Sarah e de Dylan. Chegou a 11º lugar nos Estados Unidos, segundo no Reino Unido. Mas eu falo bastante coisa sobre o processo de gravação, que foi meio caótico, no vídeo em que eu trato da Changing of the Guards, que é uma música referente a Joana d'Arc. Então é a segunda música que eu trago desse álbum aqui. Então muita coisa com relação às características da gravação já estão nesse outro vídeo. Voltem lá, quem não assistiu, dá uma observada nesse vídeo e em tantos outros que a gente já fez, né? Muito bem. E hoje nós vamos falar de uma música chamada Baby Stop Crying. Bom, Baby, não chore, né? Alguma coisa assim. Bom, não pensem vocês que isso aqui vai virar uma espécie assim de programa Casos de Família ou coisa similar. Mas é necessário falar alguma coisa das questões familiares de Dylan e de Sarah na época para contextualizar as motivações de Dylan para a composição das músicas desse álbum. O próprio título, como já falei, deixa claro isso, né? Recém-divorciado. Street Legal. Existem pelo menos 10 músicas compostas por Dylan que falam desses momentos que ele passou, no momento de crise do casamento dele com a Sarah, e que, segundo ele próprio, foram escritas para ele se aliviar, né? E essas músicas jamais foram gravadas, ao que se saiba. Os poucos que ouviram essas músicas definem essas músicas, vamos lá, adjetivos para essas músicas, por quem as ouviu. Sombrias, intensas, sarcásticas, brutas, venenosas, enfim, puro suco de Dylan, né? A Sarah, ela pediu formalmente o divórcio em março de 77 e o processo foi finalizado em junho. Bom, a Sarah ficou com a custódia das crianças, eram 4 filhos, o que é absolutamente normal, né? Normalmente as crianças ficam com a mãe. E ela ganhou ainda a bagatela de 36 milhões de dólares. Deixou o Bob Dylan liso. A turnê que ele fez em seguida foi chamada a turnê da pensão, né? Bom, então a Sarah, até aí, foi mais ou menos acordado, beleza, mas enfim. O que deixou o Dylan absolutamente furioso é que a Sarah botou na cabeça que tinha que morar no Havaí e foi para lá com as crianças. E obviamente muito longe dos Estados Unidos, da parte continental dos Estados Unidos, né? E muito bem. Aí o Dylan ficou furioso com isso, por conta dessa distância, né? Apesar de ser uma guarda compartilhada, enfim. Mesmo, então, como
foi para longe com as crianças, o que a Sarah fez com a casa em que eles moravam em Los Angeles? Bom, nessa fase de muitas brigas do casal, a Sarah tinha contratado uma terapeuta para cuidar dessas questões com relação às crianças. O nome dela é Farid McFree. Era uma arteterapeuta. Ela fazia terapeuta explorando a parte artística das crianças, pintura, enfim. E o que acabou com a distância da Sarah? Ela deixou a casa para essa Farid tomar conta. E o que aconteceu? Ela acabou se tornando amante de Dylan. Olha aí que fofoca. O melhor estilo, né? E aí quem ficou furiosa foi a Sarah, né? Quando soube disso. Muito bem. A essas alturas, depois disso, a Sarah já voltou para os Estados Unidos. E num desses períodos em que as crianças poderiam ficar com Dylan, ele foi com as crianças. E essa Farid, já assumidamente amante dele, né? O relacionamento dele da época, foi lá para a fazenda lá em Minnesota, a fazenda lá do Dylan. E foi lá nesse período que, segundo a Farid, o Dylan, que estava arrasado emocionalmente, foi ela que trouxe ele para cima de novo, né? Melhorou o astral dele de novo. E claro que o que também ajudou muito foi que nessa época, Dylan, o que ele fez? Compôs, quase que alucinadamente. E daí é que vieram a surgir as músicas aí que vieram fazer parte, né, do Street Legal. Bom, e na verdade teve muita infantilidade, né? Quinta série perde com relação às atitudes do Dylan e da Sarah com relação a essas questões aí de guarda dos filhos, né? Em dezembro, e olha que essas alturas já tinham o quê? 1 ano de relacionamento, enfim. Ou mais ou menos isso. Eles chegaram a um acordo, e aí nesse acordo tinha uma exigência absolutamente bizarra da parte da Sarah. O que era? Que a relação do Dylan com a Farid acabasse. Mas não é... Ora, a fila anda, né? Enfim, mas não é tanto por essa questão. É porque, segundo ela, na cabeça da Sarah, verdade ou não, quem é que vai saber, né? Na cabeça da Sarah era essa Farid que contaminava a cabeça das crianças, fazia uma lavagem cerebral nas crianças, pintando uma imagem horrorosa da mãe. Então, é por conta disso que veio essa exigência de que o relacionamento do Dylan com a Farid terminasse, enfim, eles concordaram com isso. E no final das contas é isso, né? Baby Stop Crying, essa música, então, eu acho que... É por isso que eu fiz questão de dizer todo o contexto, né? Porque essa música me faz pensar se não é uma letra autobiográfica, só que com sinais trocados. Na música, supostamente um rapaz diz para a moça: não chore, não chore. Enfim, eu vou ler alguns trechinhos aqui, mas na verdade, o que significa isso? Que seria a Farid, a narradora, e o Dylan, a pessoa que não parava de chorar. Vejam só, você foi ao fundo do poço com um cara mal, querida, mas voltou ao seu lugar. Meu amor, eu não sei distinguir o certo do errado. Por favor, pare de chorar, pare de chorar, pare de chorar. Você sabe, eu sei que o sol sempre vai brilhar. Por favor, pare de chorar, porque isso está me torturando. Então tem trechos assim. Se você está procurando ajuda, querida, ou quer apenas companhia, ou quer apenas um amigo para conversar, meu amor, venha tentar comigo. Isso para mim a Farid que é a narradora e o Dylan é que é a pessoa que está sofrendo. Enfim, uma música autobiográfica me parece isso, só que com sinais trocados. Pessoal, eu espero que tenham gostado e na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia Bob Dylan. Até lá!